Muito boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco é a sua casa. Hoje o Terça no CREA apresenta palestra sobre desafios ambientais no Recife, vistos pelo painel de ações realizados na cidade nas áreas de meio ambiente e também de educação. O projeto Terça no CREA é uma iniciativa pioneira do Conselho Regional para valorizar e capacitar os profissionais, as empresas e os estudantes ligados ao sistema. O CREA Pernambuco promove todas as noites das terças-feiras palestras e treinamentos de assuntos importantes nas áreas tecnológicas. Evento gratuito. O conteúdo da palestra fica disponível no canal do YouTube do Conselho para democratizar o acesso à informação. Mais informações também no site do Conselho, em reportagem que será feita com o registro dos principais dados aqui apresentados. Pedimos a gentileza de todos deixarem o celular no modo silencioso ou desligado, para que a gente possa dar uma atenção integral aqui aos conteúdos. Na noite de hoje, contamos com Áquila Cabral, diretora executiva de gestão pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, que vai falar sobre a educação ambiental nas escolas municipais do Recife. E também, colega de gestão, Carlos Ribeiro, engenheiro agrônomo, secretário executivo de controle ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife. Ele vai nos apresentar ações nas unidades de conservação. Essa pauta atende a uma demanda da Comissão de Meio Ambiente daqui do CREA, representada por integrantes como o engenheiro Rodolfo Alves, também o engenheiro Alexandre Mercante e Jarbas Mourão, aqui presentes prestigiando o nosso encontro. Sejam, então, muito felizes na apresentação. Combinaremos que, de início, teremos os dados da unidade de conservação com o senhor Carlos Ribeiro. Na sequência, passa a palavra para a Áquila Cabral e daí abriremos para tirar dúvidas dos que estiverem presentes. Tudo bem? Então, vamos aplaudir com o nosso carinho, aquele calor humano. Secretário, sucesso. Obrigado. Eu sou Carlos Ribeiro, secretário executivo de Licenciamento e Controle Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Recife. Primeiramente, parabenizar o CREA pela iniciativa de abrir esse espaço para essa discussão e conhecimento das iniciativas, parabenizar a Comissão de Meio Ambiente do CREA, que, de fato, assim, a gente, na gestão e a gente participando disso, essa troca de informações, esse conhecimento dos trabalhos que são realizados em todas as instituições, só traz a enriquecer qualquer tipo de processo que seja e de trabalho que esteja desenvolvido. Então, eu vou trazer hoje aqui a minha secretaria executiva, além dessa área de unidade de conservação, unidades protegidas, ela também trata do licenciamento ambiental, trata também um setor que a gente tem de normatização, onde tem as comissões de infrações, onde dá toda aquela parte de infração, fiscalização ambiental, e também cuida de árvores, assim, para fazer licenciamento, autorização de poda e supressão. Então, esse tema de matéria da unidade de conservação também está lá dentro da minha executiva. Deixa eu só... Bom, o nosso município, a gente criou em 2014 a Lei 18.014/2014, que trata sobre todo o sistema municipal de unidades de conservação, de unidades protegidas. As unidades protegidas, ela não só tem unidade de conservação, ela tem mais três, digamos, modalidades, né, que são jardim botânicos, as unidades de conservação propriamente dita, unidades de conservação da paisagem, para se ter exemplo, aí o Parque da Jaqueira e o Parque da Tamarineira, estariam dentro daqui de unidade de conservação da paisagem, e outros tipos que a gente chama de unidades de equilíbrio ambiental, que são lá os IPAVs, que são aqueles imóveis especiais de proteção de área verde, por exemplo, como o Clube Caxangá, o Country, e outras áreas e outros imóveis que têm
esse relevante interesse ambiental. Temos também essa que foi criada aí no sistema, áreas verdes de convivência e recreação, esporte e lazer, áreas verdes públicas de composição viária, que são aqueles espaços, quando você faz, por exemplo, uma intervenção viária, todas aquelas alças, aquelas áreas ali do meio, também incorporou dentro do nosso sistema de unidades protegidas. Árvores tombadas e as palmeiras também integram esse patrimônio que a gente chama de unidades protegidas do Recife. Então, aqui em destaque estão as nossas 25 unidades protegidas, em verde aí no mapa, espalhadas por todo o território, tem elas nas 6 RPAs. Só para... Aqui é a praia, né? E lá no extremo, aquela UCN, que é a de Beberibe, que faz divisa com os municípios de Paulista, Olinda, lá por cima. E é a nossa maior unidade. Soltou. Dá para passar aí? Tá. Bom, aqui é a relação das 25 unidades de conservação nossa. Elas totalizam 8.422 hectares. Isso representa 38% do espaço territorial de Recife. Então, é uma matéria muito significativa. São áreas realmente que têm uma importância estratégica para o município. Você ter quase metade do seu município com uma destinação específica só de unidade de conservação. É bastante razoável esse número. Quando a gente coloca todas aquelas unidades protegidas, a gente atinge aí um número maravilhoso de áreas especialmente tratadas como prioritárias de conservação, ou algum tratamento diferenciado. E a unidade de conservação, aí eu trouxe aqui para apresentar o que a gente entende, e é o trabalho que está sendo realizado hoje no município do Recife, que são os planos de manejo das unidades de conservação, que é aquele instrumento que regula principalmente os usos e as atividades e os regramentos para esses espaços. Ou seja, a gente está hoje em Recife fazendo a construção dos 25 planos de manejo das unidades de conservação. Ou seja, estamos fazendo a discussão do que se quer para os 38% de território aqui em Recife. Está em pleno desenvolvimento. Ainda estou com... Eu acho que... Bom, então é isso. Como eu falei, a gente está fazendo o nosso trabalho hoje dentro das unidades protegidas, unidades de conservação, é de fato a elaboração dos planos de manejo. Um projeto que a gente começou em 2017, a gente fez a apresentação dele para a gestão e tivemos a aprovação dele em 2017, e nós seguimos por uma estratégia de fazer uma contratação da equipe própria. Existem várias formas de você poder fazer esse trabalho. O formato que usualmente se faz mais é a contratação, fazer uma licitação e contratar a equipe. A gente optou por fazer uma contratação, a seleção simplificada. Isso daí traz profissional, a gente treina, a gente capacita, a gente desenvolve uma dinâmica dentro do órgão, a gente apodera-se mais do trabalho, a gente valoriza o nosso quadro técnico local. Então, várias situações levaram para a gente definir essa estratégia de como fazer isso daí. Então, foi feita a seleção para 20 pessoas, 20 profissionais, temos biólogos, arquiteto urbanístico, engenheiro florestal, jornalista, sociólogo, uma equipe multidisciplinar, formada por 20 pessoas que vieram somar também a equipe já da secretaria, que aí temos lá outra gama de profissionais, engenheiros florestais, agrônomos, químicos, industriais, uma série de outros. E no dia 15/3 a gente iniciou o trabalho mesmo com essa equipe. Já trabalho de campo, já fazendo mapeamento, diagnóstico de campo, um trabalho muito voltado para essa pesquisa. Tem muita coisa de pesquisa, muita busca de informação. E é um trabalho que a gente também faz ele com essa parceria de instituições
A gente vai muito na academia buscar essa relação, essa informação, troca de experiências e conhecimento. IPA também, o CREA, temos também, o CREA integra nosso Conselho Municipal, a gente tem muita troca de informação aí com Jarbas, é um parceiro. E o que é o plano de manejo, né? O plano de manejo é um estudo técnico, é um trabalho técnico mesmo. Ele tem essas etapas aqui, aquilo é como ele é formado, tem um capítulo que é a metodologia, tudo que a gente faz tem um item e uma forma de como foi feito. Por exemplo, no capítulo do diagnóstico e participação social tem lá, como é que vocês usaram, fizeram para fazer a localização das unidades de conservação. Então, foi feito com a base do SIGA, Sistema Cartográfico, Geográfico, Referenciado. Como é que foi feita a pesquisa de fauna? Foi feito dessa forma, visita em campo, com a metodologia de pontos quadrantes, não sei o quê. Então, tem todo o capítulo de metodologia, a explicação de como se foi feito isso. E assim por diante, né? Na participação social também está lá descrevendo como é que a gente teve a participação social. Tivemos o método FOFA, tivemos as oficinas participativas de diagnóstico, de zoneamento, está tudo lá escrito. E o trabalho em si, ele inicia-se com diagnóstico, com a categorização, zoneamento e os programas de manejo. É isso que é o plano de manejo em si, se trata disso. E qual é o que a gente chama de diferencial nesse trabalho? Nós priorizamos muito a participação social. Por quê? Porque a gente precisa saber a realidade do que está acontecendo hoje para a gente dizer, isso aqui está num grau de proteção, isso aqui está no outro grau de proteção, como é que está aquele território ali? Está de fato, apesar dele ter destinado para ser unidade de conservação, será que ele está de fato conservado? Como é que está aquilo ali? E qual é a impressão? Como é que a sociedade, que a população se enxerga e participa dentro desse contexto? É para conservar ou precisa da gente fazer um trabalho de educação? Enfim, todo isso daí faz parte do diagnóstico. Então, a participação social ela vem para tudo nisso aí. A gente trabalhou muito forte nisso daí e também trouxemos uma componente de tecnologia boa. A gente usou muito trabalho com drone, com software, compramos um servidor para poder fazer armazenamento de dados, né? São muitas informações, imagens, mapas, são pesados, então a gente precisou também de fazer um suporte nisso daí. E falando aí na questão da discussão e participação social, alguns números aí para vocês verem como de fato é intenso isso daí. Só de oficinas participativas a gente fez 11, na localidade mesmo. Fizemos 14 oficinas de categorização, também distribuídas lá na localidade. Temos um grupo de trabalho municipal para discutir isso daí. Por exemplo, é importante a gente saber, dentro do município, como é que a estrutura do município também está trabalhando naquele território. Então, tem a parte da Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Mobilidade, tem um ambiente de discussão específico, a gente fez 9 reuniões. Temos um grupo de trabalho de cooperação técnica com o Estado também, troca de informações. Temos áreas sobrepostas aqui, que também são de conservação do Estado, que a gente também puxa informação deles. E temos o COMAN, nosso Conselho Municipal de Meio Ambiente, onde essa matéria é levada para discussão, debate e aprovação dos próprios planos. E lá a gente tem uma Câmara Técnica do COMAN, mais específica, como tem a Comissão de Meio Ambiente, tem a Câmara Técnica específica de unidades protegidas, que é levado para lá todos esses planos, é feita toda a discussão. E, na sequência, como última etapa dessa participação e dessas discussões, temos a plenária do COMAN também. Então, ele é recheado de participação e discussão, esse trabalho. E daí eu já quero trazer aqui já as informações do que é o plano de manejo, né? Então, a gente tem naquela parte que eu mostrei do diagnóstico,
O diagnóstico dele vai diagnóstico de tudo. Diagnóstico da cobertura da terra, depois a gente vai ver a participação social. Mas, por exemplo, para vocês verem como é a base desse trabalho, né? A gente fizemos uma classificação do que é de cobertura vegetal com 18 classes. Então, tem classe que é de cobertura vegetal densa, tem classe que é de vegetação média, vegetação inicial, tem classe que é de ocupação, esse vermelhinho aqui significa área ocupada, urbana, casa, construção, edificação. Tem um azulzinho que é água, então tem 18 classes de cobertura. Isso daí é objeto de um mapeamento, de um processamento dentro de um programa específico, passa-se essa varredura, é feito. Ali do lado, é porque não está, mas é uma imagem de drone, aquilo é uma unidade de conservação com sobrevoo de drone. Esse programa permite fazer ele em 3D, você colocar lá a curva de nível, colocar umas camadas de relevo, de declividade, e é um suporte técnico para esse trabalho. Não, essa UCNK Xangá, ela é uma das mais, digamos assim, urbanizadas, ocupadas. Quase não teria característica de ser uma unidade de conservação. Esse 0% é porque lá não tem uma vegetação que a gente chama primária, aquela melhor vegetação. Então lá não tem, mas existe sim uma vegetação inicial, que é esse aqui, esse rosinho, a vegetação que já teve supressão, ela está lá uma graminha. Isso. Mas ela verde, que é isso aqui, ó, como tem 2 unidos, 93% em 2 unidos é mata mesmo. Então tem várias realidades as UCNs da gente. Tem área ocupada que você diz, não, aqui não, nem característica de ser unidade de conservação tem, mas o sistema municipal classificou, e essas unidades elas tiveram origem lá na Lei de Uso e Ocupação do Solo em 1996. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, né? Muita coisa foi ocupada, enfim. Mas que a gente tem que trazer. Outra coisa que eu falei quando a gente usou uma componente de tecnologia e de uma nova forma de se propor uma gestão foi trazer realmente essa coisa de avaliação. Normalmente, quando você tem um levantamento de meio físico, você vai solo, rio, declividade, tal, e você tem isso daí. Mas tá bom, o que é que isso vai me dizer? Qual é a relação disso daí, de eu ter meu levantamento de topografia, minha declividade, menos o que é que isso traz para a gente? Então, a gente essa componente e tentar criar com todos esses dados uma análise integrada disso daí, e a gente quis trazer a questão da vulnerabilidade. Qual é o grau de vulnerabilidade que esse meu território tem? Aí você usa as camadas, por exemplo, a camada da cobertura do solo é uma, a camada de proximidade com áreas urbanas, proximidade de cursos d'água. Então tem várias camadazinhas dessas aqui, ó, que a gente faz a análise dela integrada e definimos qual é a vulnerabilidade daquele espaço e qual é a componente que está trazendo esse grau de vulnerabilidade mais para cima. Será que é a proximidade com a aglomeração urbana? Será que já foi um grau de ocupação? Será que é uma declividade acentuada? E daí você fazer, sim, essa análise e já lhe dar algumas diretrizes de o que é que você vai fazer de gestão para a área. Então, esse foi um diferencial também que a gente quis trazer. E entramos propriamente assim na parte, né, do que essas áreas. Tem elementos lá importantes que mereça a gente, de fato, partir para uma definição nessa, né, de ser unidade de conservação, e de fato tem. Temos ainda, a gente pegar uma foto dessa, pensa que está em algum outro lugar, menos dentro de Recife. Então, a gente tem, sim, muitas áreas. Aqui é Capivaras, é ali perto do Detran, do outro lado dali. Tem um material... Caxangá, que é aquela
perguntou que não tem zero. De fato, ela tem muita ocupação, mas ela, olha aquela vegetação que eu falei, que apesar de estar lá, ela não é ainda, não é uma mata, mas é uma vegetação, é um solo natural e que precisa. Tem a beira do rio lá tem o grauzinho de conservação também importante, mas tem muita coisa ocupada. Dois Unidos, que é aquela que tem bem mata lá, lá tem realmente uma floresta bem interessante lá. Barro, Mata do Barro ali na BR-101 Sul, perto do quartel, carne e queijo, por ali. Também tem umas áreas bem bonitas, né? E a parte de flora, trazer, daquela mata ali, quais são as espécies que estão lá? Qual é o tipo de situação que a gente tem? Tem espécies endêmicas que só ocorrem naquele local? É feito todo o levantamento, tanto de bibliografia quanto de visita a campo. É feito todo isso daí, a gente tem todas essas relações de espécies, elas vão estar, todo esse material disponível para acesso e pesquisa do público dentro da página da prefeitura. Então, isso aí, para quem é estudante, para quem é pesquisador, fica vibrando quando a gente traz dados novos para apresentar, né? Temos também da avifauna, mesma coisa. O que é que tem, o que é que teve lá de presente, o que é que foi identificado, qual é a quantidade e qual é o tipo, né? São espécies dependentes, semidependentes, endêmicas, que só ocorrem ali. Então é feito toda uma avaliação. Eu até pensei, tem mesmo esses passarinhos lá? Eles têm. A gente não vê, mas não é para ver mesmo, não. Eles ficam escondidinhos, mas tem. E alguns também já devem ter sido afugentados, mas já é registro. Isso aí ocorreu de fato e ocorre, né? Continua aí com as espécies, né, de fauna. E entramos nos outros tipos de avaliação também que precisam ser feitas, né? Esse daí, os aspectos socioculturais, né? O que é que tem de entorno ali dentro dessas áreas, que isso também afeta, sim, tudo que a gente vai propor, tudo que vai ser indicado, qual é o direcionamento para essa área, o que é que a gente propõe. Tem que conhecer isso daí, tudo aquilo que está em torno. Então é feita todo esse tipo de identificação. Preservação de zonas históricas, outras unidades protegidas que são próximas, né? Unidade Caxangá, é do lado da UCN Caxangá, do outro lado da margem. Então isso daí você também já dá uma diretriz de um tipo de programa de manejo, ou como é Capivaras, do lado de cá, toda aquela área do Detran de entorno, e do lado de lá aquela preservação, é uma ilha, o pessoal conhece uma ilha do Bananal, ilha da Capivaras. É uma coisa que delimita a área de pedir que as pessoas avancem para a construção? Não, barreira física não. Outro detalhe dessas unidades de conservação nossa, todas elas são privadas. Tem dono, proprietário. Mais de um, por exemplo, aqui em Caxangá, é quase toda loteada. Essa parte que é esse número 1 aqui, é lote, isso é um loteamento. Aí aqui tem terras da Universidade Federal Rural, que está num grau muito forte de ocupação irregular, muito forte. E tem uma área privada. Outras unidades de conservação, Beberibe, que é a nossa maior, tem uma quantidade de proprietários muito grande. Tem os maiores, tem os proprietários maiores, tem lá inclusive o Estado adquiriu agora há pouco uma área lá de 500 e poucos hectares que aumentou o parque. Então tem uma... E aí por isso que não se cerca, não faz uma delimitação. Aqui também continua com aquela identificação de todos os tipos de uso e situações que estão no entorno e dentro das unidades. Isso aqui é 2 Unidos, né? Dentro de 2 Unidos tem 3 ocupações só, que é uma água mineral, tem o Cipicães e tem uma escola estadual dentro dela. E no entorno tem outro tipo de uso e de ocupação.
A gente também faz a identificação de ZEIs, zonas especiais de interesse social, que estão no entorno da área. A gente entende, e é uma linha que a gestão faz, de que, à primeira vista, você diria que ali Caxangá, por exemplo, você deveria tirar toda aquela área que está ocupada como sendo da unidade de conservação. Mas a gente entende que não. A população, as pessoas que moram dentro, elas têm que ser conscientizadas, têm que se fazer parte do processo para justamente dar essa virada. Se eu estou aqui dentro, mas o que a gente tem que fazer é preservar e contribuir para a preservação. Não é apartando que você vai criar esse sentimento de conservação e tudo, mas sim trazer para dentro e fazer com que todo mundo participe da preservação. Então, essa parte de ZEIs, de CIS, identificação de ocupação de tudo de entorno, a gente também faz e é muito importante. CIS, que ainda não é a comunidade de interesse social, não é aquela ainda oficialmente, mas também a gente faz a identificação do que tem de entorno. E aqui é mostrando como são feitas aquelas oficinas participativas, né? Como eu falei no método FOFA, a gente contratou um especialista para conduzir esse processo das oficinas, da construção dessa metodologia, com mapa falado, com os potenciais, pergunta dos potenciais que tem na área, das oportunidades, das ameaças. Então, foi toda essa dinâmica, tudo é registrado, tudo vem para dentro do estudo do plano. E o principal elemento disso daí é que a gente consiga tirar essas propostas e conhecimentos para a gestão da área, né? Então, é bem rico esse processo. E tem, finalmente, essa parte mais técnica e legal do que é que a gente tem que fazer a categorização dela, que é dizer qual é o tipo, dentro da classificação do Sistema Nacional, qual é o tipo de unidade que a gente quer. No Sistema Nacional tem 2 grandes classes. A de proteção integral é aquela onde basicamente ninguém pode fazer nada, ela é basicamente só para pesquisa, é quase intocável, que não é o perfil de Recife, né? Recife é uma área 100% urbana, todas as nossas unidades têm já um tipo de uso e um tipo de ocupação. Então, já se excluiria esse tipo de categoria, só restando as categorias de uso sustentável. Ou seja, é unidade de conservação, mas você faz, ou pode-se fazer algum tipo de uso, algum tipo de coisa. É a realidade de Recife. Então, cai dentro dessa categoria de uso sustentável, desse grupo de unidades de uso sustentável. E pelas outras características, nos restam apenas 2 onde a gente poderia mais ou menos enquadrar, que era uma APA e uma área. A APA é uma situação, geralmente, de terras mais amplas, maiores, onde você não tem uma coisa muito forte, especificamente de conservação, digamos assim. O relevante, a outra área já tem um componente que é um relevante interesse ecológico. É uma distinção bem sutil, mas que é necessário ser feita, porque uma área não é diferente da outra, claro, né? E um dos objetivos, como é fazer o plano de manejo, o objetivo dele é fazer o zoneamento e a setorização da área. E a gente partiu também para uma metodologia de simplificação de setores e de zonas dentro da unidade. Por exemplo, a gente tinha aqui os CNs que você tinha 11 setores. 11 setores significa que você tem um tipo de regra para cada setorzinho desse. Regras de parâmetros urbanísticos, por exemplo, taxa de solo natural, coeficiente, gabarito. Para cada setor tem uma regra. Então, a gestão disso daí fica impossível de se fazer. Primeiro, quem está lá não sabe nem em que setor está. E a gestão pública também, para fazer isso daí, é muito difícil, muito complicado. Esse setor, a prova não é desse jeito, a regra é aqui. Do lado, não, está aqui é outra regra, não sei o que, não sei o que. Então, fica muito difícil.
E a gente teve também muita conversa com outros estados e outros municípios que estão fazendo também esse tipo de trabalho. A gente foi em São Paulo e a gente foi também no ICMBio para verificar qual é a metodologia que eles estão adotando lá, né? E é consenso de que o que a gente tem que fazer para as áreas é uma simplificação. Simplificação não significa tirar proteção ou tirar, mas simplesmente facilitar a forma da gente fazer gestão. Então, já é uma tendência nisso daí, e a gente trouxe a proposta aqui para a gente fazer dividir a nosso território de unidade de conservação em 3 setores só. Aquele setor de conservação, que é bem fácil você imaginar qual seja ele, aquele verdão lá que tinha mata. O setor de equilíbrio é o setor onde tem uma parte de mata, mas também já tem um uso, e aquele setor de ocupação, que se lembra um vermelhinho que estava lá. Então fica fácil de qualquer pessoa, inclusive não precisa nem ser grandes especialistas, de saber que ali tem uma situação que você pode imaginar como ela fica dentro de uma setorização. Só para exemplificar, a Caxangá, o CN Caxangá, como eu mostrei, a gente aplicando essa nossa regra, ela só teria os 3 setores. Mas aí veja como é fácil. Aquela parte que eu falei, ó, o setor de equilíbrio, onde tem uma vegetação, mas já tem um uso grande. Aquela parte, que é o loteamento, que já está toda ocupada, é um setor de ocupação. E aquela parte que é na franjinha do rio, que tem aquela vegetação de manguezal, é um setor de conservação. Então, é fácil você fazer essa definição e aplicar isso daí. E isso implica na gestão. Significa nas formas como a gente vai dizer, ó, os usos aqui são esses, os usos são aqueles. Ó, e como fica a gente levando para a unidade lá de 2 Unidos. Toda a parte verde, certamente setor de ocupação, ou setor de preservação. E onde tem aqueles 3 usos, um setor de equilíbrio. Está lá usando, mas o cara precisa também adotar alguma coisa de cuidado com o território também. E, por fim, dentro do plano de manejo, depois de ter feito todo esse levantamento técnico e social, o que você estabelece são os programas e projetos para aquelas áreas. E a gente também pegou aí 5 grandes grupos de programas que podem ser aplicados, que, no geral, é tudo que você tem em qualquer local. Quais são os programas macro que você tem? E é recorrente para todas as áreas de tudo. Um programa de fiscalização e monitoramento, um programa macro também de recuperação ambiental, um programa que trabalha com produção técnica e científica, um programa de interação socioambiental e de desenvolvimento sustentável. Tudo que você imaginar de situações, pelo menos esse exercício a gente fez, se encaixa nessas 5 macro temas. E os objetivos deles estão aí, são fáceis também, da fiscalização são esses, tal. Nós chegamos até aí só, e é proposital mesmo, porque o desenvolvimento dos programas e dos projetos, ele tem que se fazer na próxima etapa, que a gente chama de instituição dos conselhos gestores. Nessa etapa é que a gente define quais são os projetos que vão ser prioritários, que foi objeto toda aquela pesquisa e participação social que a gente viu lá, e daí sim você pegar ele e desenvolver. Porque um projeto ele tem que ter prazo, tem que ter meta, tem que ter responsável, tem que ter custo, tem que ter monitoramento, tem que ter conclusão. Então a gente não poderia, ou poderia, mas a gente optou por não, em elaborar um projeto ou alguma coisa agora. É prudente, é mais assertivo que você faça ele na etapa seguinte, porque não somos nós que vamos chegar e dizer, o projeto aqui é esse. Isso foi fruto já de um debate. O pessoal de lá da área já sinalizou que quer priorizar para esse espaço aqui um programa de fiscalização. Na Caxangá, que tem aquele problema lá de uso ou de ocupação irregular, e Sítio dos Pintos também, que tem uma ocorrência, o pessoal sinalizou que quer sim que implemente um programa de fiscalização e monitoramento. Mas, por exemplo, lá no Jiquiá, o que sinalizou muito foi um programa de
desenvolvimento sustentável e interação socioambiental. Em que modalidade? O GICA é o único que é do município. Mas a gente faz o programa para a gestão da área, né? Então, a comunidade de entorno sinalizou muito interesse em criar um programa de capacitação, de treinamento, de estímulo à produção de, tipo, aqueles jovens que vão cuidar, ser guia turístico para falar, por exemplo, sobre o Zeppelin, sobre a história lá dos paióis de guerra, sobre aquilo dali. Então, a comunidade mesmo, a população de entorno já tem uma associação de projeto para lá. Agora, esse braço de fiscalização, você acha que consegue hoje, com todas essas áreas, esses hectares de área que você mostrou, consegue atingir o necessário para realmente ter uma efetiva? Porque hoje os órgãos públicos pecam muito nisso, né? De fiscalizar realmente o que está sendo feito. Quando chegar lá, já está invasão, já está invadido, já secou, para tirar, não tira mais, é aquela confusão. Então, esse braço da fiscalização realmente é o que gostaria, ou ele tem que melhorar alguma coisa? A fiscalização, ela nunca vai ser nesse formato que a gente gostaria que fosse, tanto em número de profissionais, tanto em número de atendimento ou de coisa. E não é por aí. Se a gente for pensar, por exemplo, eu tenho 3.800 hectares, eu preciso ter um efetivo de 500 pessoas. Não é essa a lógica. Isso a gente vai estar trabalhando errado. O que é que a gente tem que trabalhar? Isso a gente já viu. Na conscientização, não tem outra. Por isso que trazer essas pessoas que estão lá no local e que integram lá a realidade é importante. Quando a gente chega agora, por exemplo, chegando, o retorno deles é muito melhor. Da própria comunidade. Só estão começando aqui a fazer uma ocupação numa área. Então você vai lá e otimiza. Aquelas pessoas que estavam lá e faziam atividades que para eles pareciam normal, cortar uma árvore, cortar não sei o que, já não fazem mais com tanta força. Querem mais garantir. Questão do resíduo também, já não joga tanto o lixo dentro do curso d'água. Então é por aí que a gente vai conseguir. A fiscalização, todos os níveis federais, ela é muito, não é, digamos assim, deficiente, mas não é o caso de ser deficiente, é porque não é só papel único exclusivo do poder público, é muito mais uma conscientização de não fazer determinadas atividades infracionais, de supressão de ocupação irregular, do que tudo, né? Mas sim, é um programa recorrente. A força, nesse primeiro momento, de chegar a uma fiscalização, de tal órgão presente, aquilo dali é muito importante também. As pessoas que querem fazer a preservação já estão conscientizadas, mas aqueles outros que não, realmente você precisa chegar e adotar os procedimentos administrativos para coibir mesmo. Porque a polícia, para treinar, eles veem que ali já invadiram quase 7 hectares. E mesmo toda maneira de educar, de formato, aquela ali é uma área ambiental, é uma área do Estado, não pode ser invadida, não invade, mesmo estão sujeitos àquilo ali ser tudo arrancado, porque é do Estado e tem dono, é o Estado. Pois é. O caso do GICA, você tem razão, teve a parte já dele bem ocupada mesmo, né? Grande, ocupada. Tem várias realidades, né, de uso. Aí, por exemplo, essa parceria com o BOP para também fazer a gestão compartilhada é importante fazer. Essa é uma gestão compartilhada, ou não só com um ente público, um órgão da administração, mas também com o próprio particular, os proprietários da área. Naquele caso lá dessas terras lá da Mata do de Dois Unidos, que tem uma pessoa, um proprietário de uma água mineral, que o produto dela é um produto essencialmente, digamos assim, natural, né? É a água mineral. Ele precisa, mais do que tudo, de ter aquela preservação ali toda
para garantir a excelência do produto dele. Então, é através desse, né, desse conhecimento, dessa parceria, dessa coisa, que você vai otimizar a gestão e o uso da área. Então, é muito importante esse trabalho. Pronto, pessoal. Então, no fim, o que se tem do plano de manejo, que é esse instrumento de gestão das unidades de conservação, ele finaliza com a proposta dos programas e dos projetos e a próxima etapa que vem a construção e implementação do conselho gestor. Eu acho que esse é o último slide. E eu fico à disposição aí para conversas e também já me deixo também à disposição se precisar trazer outro tema aqui para as terças, por exemplo, que eu falei lá dentro da executiva que tem o licenciamento ambiental, a gente fez a implementação do licenciamento digital, é uma coisa boa para integrar, a gente implantou esse setor de geoprocessamento e de desenvolvimento de aplicativos para auxiliar na gestão. Então, não é só a gente ter o instrumento, nem ter os softwares, mas a gente desenvolve também, quer desenvolver, e estamos fazendo essa criação de alguns aplicativos para isso. Por exemplo, o aplicativo para a identificação e monitoramento das árvores da arborização urbana. Né? A gente ter a identificação de cada árvore dessa que está na rua, a gente saber mais ou menos um tipo de árvore que é, onde é que ela está, enfim, trabalha tudo isso. Boa noite, sou Emanuel da Universidade Federal de Pernambuco e sou coordenador adjunto da Comissão de Meio Ambiente. Inclusive, você citou aí essa questão da área de geoprocessamento, que eu acho que eu venho acompanhando desde 2014, 2015, né, até com a Cida Pedrosa, né, que era a secretária do Ambiente na época. E a gente até se reuniu também algumas vezes para tratar do LiDAR, né, que é uma tecnologia laser que é justamente voltada para a identificação de espécies arbóreas. Então, assim, eu até tenho utilizado essa tecnologia, né, até os dados da prefeitura. O primeiro modelo que eu utilizei foi dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, que aí a gente pôde contabilizar todas as árvores que estão inseridas, né, dentro do campus da universidade. Né, e até eu tenho colegas lá na secretaria, como o João Paulo, né, e até me comprometi de mandar a metodologia para vocês, né, para poder também compartilhar com o Recife como um todo. Né. Então, acho que é uma tecnologia muito interessante, que eu acho que está subutilizada, né, na verdade, porque assim, precisa de recurso computacional, precisa de profissionais, né, com uma certa experiência na área, mas é uma tecnologia bastante interessante, né, que eu acho que é de 2014, se eu não me engano, a imagem, 2014, 2013, não lembro agora, mas que pode ser utilizada, né, para gerenciar, né, a questão da arborização urbana, das unidades de conservação. O pessoal tem utilizado também os drones, né, para fazer esses mapeamentos. Inclusive, mapear doenças também, né, na arborização urbana. Então, a tecnologia é bastante interessante, cara, né, assim, a princípio ainda é um pouco cara, mas que pode ser utilizada pela prefeitura com certeza para mapear, né, essas áreas. Até porque cada árvore vai ter uma coordenada geográfica localizada. Então, você pode extrair diversas informações dendrológicas, né, da árvore. Então, é bem interessante que eu acho que deve ser incentivado, né, essas tecnologias novas. Hoje eu acho que assim está mais do que evidente, e o resultado desses usos de tecnologia, eles trazem muita eficiência. Principalmente, você fala é caro, mas é caro relativamente, né? Se você for pegar o benefício que isso vai trazer, ou a economia futura para, por exemplo, uma gestão disso daí, sei lá, vou dar só um exemplo, a identificação de uma praga que ocorreu nos sombreiros aqui, ou então nos oitizeiros daqui. Se você tiver essa prévia identificação, você já vai fazer um tratamento prévio, você já vai dizer que fazer monitoramento sobre a condição física da árvore, né? Dentro dessa situação que anualmente a gente tem de tempestade, chuvas, ventos, alguma coisa, você fazer um monitoramento do estado físico dessas árvores, e se puder, é maravilhoso para evitar
São Paulo, no inverno passado, caíram mais de 1.000 e poucas árvores dentro da cidade. Se você tivesse esse acompanhamento até prévio, ou até mesmo um programa para você prever uma situação dessa de catástrofe, é uma economia enorme para o município. Ô Carlos, eu tenho acompanhado o teu trabalho lá, né, tenho participado, e eu não vi falar assim, no caso, eu sei que a fiscalização é uma coisa muito complexa, não é fácil. No caso de denúncias, de invasões, porque as invasões ocorrem facilmente. A gente vê até num terreno junto da nossa casa, chega um cara lá, entra armado e toma conta, né? No caso dessas áreas que você fala, bem privadas, eu vi na área dos Brenães, tinha um estacionamento que a Philips ocupava, e eles fiscalizavam com homens a cavalo, eu vi assim 3, pelo que eu vi, e fortemente armados, circulando por toda a região. E a turma, mesmo assim, ainda tenta invadir. Existe algum caso assim de a gente chegar a colaborar, denunciando, chegando até você lá, alguém da ouvidoria, e procurar colaborar denunciando certas invasões? Criar uma comunicação. A gente tem vários canais, né? Tem o 0800, 720 4444, tem o canal da Controladoria, tem o site da Meio Ambiente Recife, também é abertura de canal, tem uma página de Facebook, tem Instagram, tem vários canais de denúncia, né? São mais de 5 canais. O mais comum e o mais usado é o próprio telefone da secretaria e o 0800. E os outros canais, digamos, indiretos, né? Muita gente também aciona o Ministério Público e o Ministério Público repassa para a gente. As denúncias, elas vêm de vários canais. Pessoalmente, lá também tem muita gente que faz denúncia. Também você falou que hoje está instituído o COMAN, né? Que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. E como é que está hoje? Como é que funciona? Você mostrou que teve 6 reuniões em 2019. Como é que funciona hoje a tua estrutura da comissão? Pra gente, por exemplo, estou como presidente da associação hoje. Como é que eu faço para poder estar participando das reuniões, ser um membro efetivo, estar podendo colaborar, enfim? Seja, não estou falando eu, mas eu falo a entidade, né? Tem um representante lá participando, você falou que ele está como representante do CREA, enfim. Como é que está hoje a tua estrutura e para a gente poder também estar participando e estar interagindo, estar podendo, como eu tinha falado no começo, estar justamente ajudando aí, sabe? O COMAN, ele tem as reuniões ordinárias são bimestrais. O COMAN são 20 membros, 10 do poder público e 10 de sociedade civil, de entidades de classe, da academia, que são eleitos anualmente à eleição. Quem tiver interesse em participar se submete na inscrição, é feita a votação e é eleito. Ano passado teve, aliás, todo ano tem a eleição. Hoje o CREA está lá, o Sindicato dos Engenheiros está lá, tem SESC, SENAI, tem Associação Brasileira Associação de Radiodifusão, tem a Abraço também, tem o CAL. Então ele é bem representativo e as eleições, as associações, entidades que quiserem participar, se submetem lá no processo. Pessoal, alguma pergunta? Secretária, agradecemos sua contribuição e passamos a palavra a Kate Limeira, que vem como bióloga da equipe da Secretaria de Educação do Recife, trazer as informações sobre como está sendo esse trabalho, né, da educação ambiental na escola pública da rede aqui no Recife, da Municipal. Boa noite. Primeiramente, eu quero pedir desculpas, né, pela nossa colega secretária executiva. Ela precisou sair, está com a pessoa, o esposo, no hospital, e ela precisou voltar para lá, né?
E o que a gente trouxe com relação à Secretaria de Educação do Recife foi a nossa prática, né, pedagógica, voltada para as questões ambientais, né? Então, a gente tem na rede municipal do Recife uma escola que trabalha com a questão ambiental, né, um barco-escola. A gente vem atuando nas águas do Capibaribe há 16 anos, né, e a atividade da gente está voltada para esse trabalho de sensibilização das questões ambientais, né? Então, a gente trabalha com um calendário ambiental e a gente trouxe para iniciar, né, o videozinho com algo só para situar de algumas ações, aí depois eu faço o restante do relato. Semana do Lixo Zero. E alunos de uma escola municipal do Vasco da Gama, no Recife, deram exemplo, viu? Se juntaram para acabar com a sujeira na comunidade. Nas ruas perto da Escola Professor Aderbal Galvão, no Vasco da Gama, zona norte do Recife, os alunos recolheram lixo jogado no chão. Eles sabem que isso pode prejudicar todo mundo, principalmente quando chove. Aí tem os lixos dentro dos esgotos. Aí os esgotos inundam e saem do buraco e vem para fora. A atividade faz parte da Semana Lixo Zero, no Recife, coordenada pela Secretaria de Educação. O que a gente está explicando a eles é que não existe jogar o lixo fora, né? Tudo que a gente descarta vai ficar no nosso planeta. Então a gente tem que ter cuidado para não repetir erros que foram cometidos no passado e para preservar a nossa natureza. Não só nesta semana, mas durante o ano todo, os alunos são incentivados a pensar no lixo de uma forma consciente. Aqui dentro da escola, por exemplo, ó, tem o lugar certo para colocar a pilha que já foi usada. E nessa caixa daqui, eles botam tampas de garrafa PET. Aí é só usar a imaginação para transformar esse material em artesanato. Pode ser um barco com dezenas delas juntas, ou uma a uma, em formato de chapéu, como presilha de cabelo. Ana Júlia conseguiu recolher um monte de tampinhas com os vizinhos. 3.800. Como é que você conseguiu recolher tanta tampinha? Na minha rua tem uma vizinha que ela recicla, metrorreciclagem. Aí ela tinha muita tampinha, mas muita, e queria fazer coisa, mas ela não conseguiu. Aí ela resolveu doar as tampinhas para o projeto. Ela doou umas 2.100 tampinhas e as outras 1.700 eu consegui com meus outros vizinhos. O que acontece hoje? Apenas o reciclador de rua é que retira o PET para poder vender. E as tampinhas ficam na rua colocadas. Então, como motivá-los a retirar a tampinha e ter um retorno para eles? Então, a gente pensou em trabalhar e fazer artesanatos. Eles fazem chaveiros, botam presilhas de cabelo. E esse material vai ser exposto à venda. O retorno desse dinheiro será aplicado no próprio projeto. Alunos que ensinam, que já sabem da responsabilidade que todo mundo tem de cuidar do mundo. Michel desenhou uma pessoa que joga lixo no lixeiro numa ilha em alto mar. Foi o jeito que ele encontrou de dizer: faça o certo, mesmo que ninguém veja. Acho que as pessoas escolhem o caminho mais fácil, mesmo sendo errados. Não pode ser assim, né? Não. Elas têm que fazer o que é certo, mesmo que ninguém veja. Muitas pessoas fazem as coisas só por atenção. Aí quando ninguém tá vendo, elas mandam ir lá rapidamente, fazendo o que não deve. É uma lição das crianças para a vida toda, né? Semana do Lixo Zero. E alunos de uma escola municipal do Vasco da Gama, no Recife, deram exemplo, viu? Vocês sabem o que é reciclagem? Sim! Gente, todo mundo sabe, é demais isso. Então, olha, um grupo de alunos de uma escola pública no Recife reaproveitou garrafas PET para criar uma barreira que bloqueia a passagem de lixo em um canal, facilitando assim a limpeza desse canal. É a estreia de mais uma temporada dos alunos Nota 11. Eu sou o Gleibson Valdir de Souza Suruagi, tenho 13 anos e sou 8º ano. Eu estudo na Escola Municipal Professor Antônio de Brito Alves, no bairro da Mostardinha, Recife. Meu nome é Maria Clara da Silva Salles, tenho 15 anos e sou 9º ano. A nossa turma se reuniu com os professores, porque os professores conversou com a gente e pediu uma solução para o canal do ABC.
porque o acúmulo de lixo estava trazendo muito mau cheiro e surtos de doenças. Meu nome é Alexandre Conte Oliveira, sou professor dessa escola na disciplina de Ciência e Matemática. A gente escolhe alunos que têm um desempenho assim, de curiosidade, que procura o professor a perguntas sobre ciências, meio ambiente, que alunos têm interesse com como modificar o mundo. O canal do ABC, ele corta a nossa escola e também a praça do ABC, onde quando a gente passa na praça, que a gente está brincando, a gente vê a sujeira. E quando a gente vem para a escola, a gente também vê que o canal ele é muito sujo, ele é muito poluído e que estava agredindo muito o meio ambiente e até a convivência da gente. Então, a gente teve a ideia, já que a gente trabalhava com sustentabilidade, a gente teve a ideia de fazer uma ecobarreira. Essa ecobarreira é criada de garrafas PET e arame. Como a gente conseguiu essas garrafas PET? A gente pediu em cada sala que os alunos trouxessem garrafas PET. Do outro dia, a gente já estava com bastante garrafa PET. Pegamos essas garrafas PET, furamos em cada ponta e passamos o arame galvanizado por cima e entre os lados. Com a ajuda de uma organização da prefeitura, implantamos essa ecobarreira em frente do canal na nossa escola. Meu nome é Vitor Hugo Dionísio de Araújo, tenho 13 anos, sou 7º A. Os moradores antes ficavam muito doentes por conta desse acúmulo de lixo. E hoje nós tivemos uma ideia de fazer isso, a ecobarreira, e melhorou tudo. Conheço bem o bairro aqui, né? E estou aqui para dar meu depoimento acerca desse trabalho muito bem feito dos alunos do Antônio de Brito Alves, não é? Que fizeram essa barreira, não é? Barreira que contém o lixo, né? E fica um trabalho muito bem feito no canal aqui da Mostardinha, né? Acho que deveria ser feito ao longo do canal outras barreiras dessas, né? Para conter o lixo, né? Que é um problema muito grave, né? Em nossa cidade. É por isso que esses alunos são nota 11. 10 mais 1, 11! Uma parqueira para segurar o lixo feita por pet que é jogado fora. Sensacional, hein? Ó, vocês são, sim, nota 11. Então, esses são 2 exemplos atuais, né? Não sei se vocês, bem atuais mesmo. O primeiro que passou foi na última semana de outubro, agora, né? Essa escola, inclusive, está apresentando trabalho fora. Aqui as escolas vêm fazendo desde... seja a primeira escola na área de morro, a outra escola já na beira do canal. Então, a gente vem fazendo essas atividades, né? Eles fazem parceria com as atividades que a gente coordena a partir de uma gerência, que a prefeitura ela tem a gerência de formação de leitores e educação ambiental, que a nossa gerente é Marta Azevedo, foi a que deu a entrevista na primeira reportagem. E aí a gente tem essas atividades que vêm desde a educação infantil até o ensino fundamental e o EJA, né? Então, a gente faz atividade com diversos públicos. A gente também trabalha junto como membro lá no Coman, né? Com a Secretaria do Meio Ambiente, né? E a rede... ela vai desenvolvendo essas atividades a partir das necessidades das escolas, né? Então, às vezes surge lá no Barca Escola, como a da Tampinha, surgiu lá com uma inquietação de um estudante, depois de estar a bordo do Barca Escola e de ver as condições que se encontram as águas do rio. Então, vem aquela inquietação, porque a atividade da gente é uma atividade de sensibilização, né? A partir do que eles estão percebendo no ambiente, né? Porque a educação ambiental ela é interdisciplinar, né? A lei já é bem clara quando ela diz que a gente não deve implementar como disciplina dentro do currículo. Então, a gente faz exatamente isso, de forma interdisciplinar, contínua, durante todas as atividades. Você viu ali o professor de matemática, né? Então, atinge todos os componentes, né, curriculares. Então, eu acredito que a atividade da gente foi essa de trazer realmente, de apresentar para vocês as ações de educação dentro da rede municipal do Recife.
São só 2 exemplos, temos mais de 300 escolas, né, várias ações com diversas escolas, e o Barco Escola, eu acho que tem uma apresentação aí. Cadê? Ah. Eu não sei usar ele, deixa eu ver aqui. Ele tem a setinha de lá. Aqui. A Escola Ambiental Águas do Capibaribe, ela foi criada em 2003, né, 30 de novembro de 2003. O barco é apenas o instrumento, um dos instrumentos da educação ambiental, que é um barco do tipo catamarã, né, que atua aqui nas águas. A gente tem 2 percursos que atende o nível da maré. Dependendo do nível da maré, a gente faz percursos diferentes. E aí a gente recebe os estudantes dentro do barco, faz uma atividade com eles a bordo, né? E, como eu já tinha dito, conversando, né? e sensibilizando para o ecossistema, né? Então, a gente, no percurso que a gente chama socioambiental, a gente consegue levar esses estudantes até o Parque dos Manguezais, que o Carlos já apresentou ali, né, que é o Parque dos Manguezais, fica logo ali próximo ao shopping, depois do shopping Rio Mar, né, uma área, né, de manguezal, que temos aqui um ecossistema de grande importância costeiro, né, que é responsável por muitas vidas ali nesse ambiente aquático, né, a atividade da gente. Ele colocou ali umas fotos que eu achei interessante de aves, né? E a gente, no nosso percurso durante essa trajetória no barco, a gente já temos arquivos nossos de fotografias de espécies de aves que no início não existiam, não apareciam, e hoje estão lá, e umas que tinham e que hoje não estão mais, ou estão em populações menores, né? A gente não via tanta presença de garça azul logo no início do nosso percurso, e hoje a gente tem uma população muito grande dessas garças, né, azuis, brancas, né, e uma diminuição dos socorzinhos, que a gente não vê mais com tanta frequência aquela população tão maior, né? Então, são objetos de estudos, né? Voltou? Então, os objetivos é promover, né, essa educação ambiental formal e não formal, né, no currículo, identificar essas águas como um elemento que favorece a atividade de subsistência para todas as comunidades, principalmente as comunidades que dependem daquele ambiente, né, desse ambiente aquático, do ambiente estuarino, né. Perceber as águas como um espaço pedagógico de convivência, né. Muitos estudantes são do entorno, não significa que a gente só recebe os estudantes do entorno de área ribeirinha. A gente recebe desde os estudantes do morro até os estudantes das áreas, que é essa questão da inquietação, da sensibilização, né, do mexer mesmo com a percepção do estudante. Promover o processo de formação continuada, porque a gente também trabalha com a formação continuada para os professores, para os educadores da rede, e os demais também, né? Vivenciar a proposta da educação ambiental como uma política, né? A gente colocou, hoje a educação ambiental ela faz parte do eixo, ela é um eixo dentro da política pedagógica, né? E articular as instituições governamentais e não governamentais nas ações conjuntas, né, com as atividades para melhorar a qualidade de vida da cidade. Esses são os objetivos.
Voltou de novo. Tô apertando. Tô apertando. Aí são algumas das ações desse ano, de 2019, que a gente fez. Semana do Lixo Zero, que vocês viram ali, que foi aquela primeira reportagem. A gente trabalhou com 4 escolas da rede municipal, com ações, né? Tivemos também participação com a escola da rede, no ato público, né, que foi com relação ao uso das sacolas plásticas. Temos um membro na participação do Coman, participação das atividades Mais Vida no Morro, né, curso de Educação Ambiental Comunitária, né, a gente também tem essa participação. Ação Sorriso Tamanho do Brasil, que foi lá no Zeppelin. Participação na confecção da proposta do projeto Certa é uma escola, que tem uma proposta ambiental, né? Então, a gente também tem membros da educação fazendo o curso para trazer isso, que é uma proposta de trazer para o currículo, para dentro das escolas da rede. Então, basicamente essas ações que a gente vem fazendo e vem, né, trabalhando na atividade de formiguinha da rede municipal do Recife. Algum questionamento? A gente pode ficar à vontade para colocar agora o que achar importante. Boa noite, Emílio Falcão. A Comissão de Meio Ambiente do CREA, com a ajuda também do pessoal de meio ambiente, da Associação de Engenheiro e de Meio Ambiente, o senhor Rodolfo, como conseguir conscientizar as crianças de 5 a 6 anos para que coloquem o lixo na hora certa, para que evitem jogar, eles conscientizarem os pais, na realidade. Evite jogar sofá nos canais, fogão, colchão. E os nossos canais, eles são lotados de garrafas PET. A prefeitura faz a limpeza. Um dos exemplos pode ser ali atrás do Shopping Center Recife, que ali é mais limpo, mas pode ser também atrás do estádio do Arruda, que ali é bastante cheio, você quase não vê água. Eu ia citar ele. Eu ia citar ele. Quase você não vê água, você só vê PET. E também, nós estávamos conversando com o pessoal da Vital Engenharia, muitas pessoas colocam lixo depois que o coletor passa. E aí nós temos cavalo, nós temos boi, nós temos cachorro, gato. Os nossos cavalos comem lixo. Impressionante, porque cavalo não é para comer lixo. Mas o cavalo vai lá, rasga a sacola, vem os cachorros. Resultado, fica o lixo todo espalhado, proliferando ratos, doenças. Então, o engenheiro Rodolfo tem uma proposta que eu espero que ele manifeste agora, viu, senhor Rodolfo, sobre fazer um piloto na alguma escola, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, e ver o resultado na comunidade, avisando, botando essa responsabilidade dessas crianças de argumentarem com os seus pais para que zelem mais pelo meio ambiente, falando também das inundações, quando chove, as galerias entupidas, porque as pessoas jogam coisas na rua, tá certo? Aí eu queria que o engenheiro se posicionasse. Um leve convite, viu, Rodolfo? Que é sempre bem-vindo, né? Na verdade, assim, a gente teve algumas reuniões aqui da comissão e essa inquietação de a gente poder fazer esse trabalho junto aos órgãos municipais, né? Seja a Secretaria do Meio Ambiente, seja da Secretaria de Educação, com esse viés de a gente tentar alcançar esse público. Muitas vezes a gente acha que trabalhar com as crianças não vai ter um retorno, mas tem sim, né? Onde, como o próprio conselheiro Emílio falou, a partir da criança a gente consegue conscientizar eles e isso eles vão replicar em casa para os pais. Que muitas vezes a criança é tão inocente, mas a gente plantando aquela sementinha, a gente consegue ter
esse alcance maior aí quando ele chegar em casa e dizer que aprendeu isso na escola. É algo diferenciador aí que ele leva para casa e realmente muda aí a cabeça dos pais dele. E aí, mais uma vez, é como eu falei para o Carlos e falo para você, Kate, a gente da associação, assim como a Comissão do Meio Ambiente do CREA, né, gostaria de estar junto fazendo algum projeto desse tipo, nessa vertente. Né, esse projeto que você mostrou aí, que foi, né, premiado, que está sendo premiado, que está sendo replicado, a gente poderia ter um alcance maior. Né. Esse resíduo que foi recolhido da rua, o que é que ele foi feito? Ele foi separado, ele teve uma coleta diferenciada, ele foi destinado para uma cooperativa. Enfim, essa instrução a mais, né? A gente falar um pouco a mais do que é área ambiental, né? Explicar que cada resíduo tem uma característica, cada resíduo pode ser reaproveitado. Tem gente, e eu acho que muito dessas crianças de colégio público, tem gente que vive dos resíduos que os pais coletam nas ruas. Então a gente fazer um trabalho com cooperativas, enfim, fazer uma mobilização real, fazer uma mobilização que realmente alcance, né, tenha um alcance maior dentro do município do Recife, como ele falou, fazer um piloto em alguma dessas escolas que já tem algum programa de educação ambiental, fazer uma semana de meio ambiente numa escola dessa, enfim. Hoje é muito comum as empresas privadas promoverem semanas de meio ambiente dentro das suas empresas, onde as empresas tentam conscientizar o trabalhador em relação a isso, né? Mas a gente poder fazer isso também, semana de meio ambiente nas escolas públicas que tenham projetos ambientais, e com isso a gente tentar ampliar ainda mais essa consciência ambiental, essa parte da educação ambiental, que realmente é o nosso problema, não é só fiscalizar, eu acho que a consciência tem muito disso. A prefeitura limpa o canal, todo ano o canal está sujo, todo ano chove, todo ano alaga, a água entra na casa da população, mas a população ainda continua a jogar o lixo, né, o lixo nos canais ou deixar na rua, e acontece o que a gente vê. Mesmo havendo coleta, a gente não está dizendo que o poder público não faz coleta. A coleta existe, sendo que... Existe com uma força muito grande. Eu, como professora, como diz uma colega minha, professorinha primária, eu sou professora, eu sou bióloga, mas entrei na rede como professora de anos iniciais. Então, trabalho com criança há 24 anos. Apenas. E como professora, eu digo que esse trabalho de formiguinha é um trabalho que tem um resultado muito grande, que a gente pensa que não, mas tem um resultado muito grande. Porque você falou aí, trabalhar com criança de 5 anos, a gente tem um exemplo de uma creche São João, fica na margem do açude de Apipucos, e fizemos uma ação com as escolas, com as criancinhas da creche, que a idade maior lá é 4 anos. E assim, eles se mobilizam, eles entendem e eles levam para casa. Agora, realmente, eu acho que é sempre bem-vindo. Trabalhar com a educação ambiental não se trabalha só. É como eu disse lá no comecinho, ela é interdisciplinar, ela precisa de todo mundo. A educação ambiental não pode estar na mão de ninguém só. Ela tem que andar conjunto de mãos dadas. Então, a gente, mãos dadas, acho que a gente tem um resultado positivo, porque todos nós seremos beneficiados. Né? Se alagar, todo mundo sofre. Se o oxigênio acabar, todo mundo sofre. Se a água acabar, todo mundo sofre. Não tem isso de mais pobre nem mais rico, nem mais rico, né? A consequência vem para todos. Né? Então, a educação ambiental ela precisa de que todo mundo se mobilize. Né? Então, se tiver trabalhos para agregar, vamos agregar. Vamos fazer. A gente precisa fazer. Né? E os resultados vocês vão vendo sempre, né? E sempre vai ter resultado. Sou Francisco Melo. Você quer da educação infantil, anos iniciais, área de morro, área de margem.
atender ao horário da coleta do lixo, não jogar o lixo indiscriminadamente na rua, não jogar indiscriminadamente o lixo na rua, nas calçadas, fazer um trabalho e ver o resultado numa comunidade. Então, será que essas crianças, que hoje em dia a criança com 4 anos já argumenta contra os pais, com 4 anos de idade. Já, sim. Então, já que essa população da minha idade e dos 40 a 50 anos, muito difícil mudar a mentalidade, vamos ver se essas crianças conseguem dar esse impulso para os pais. Agora teremos que ver o efeito, teria que monitorar o efeito para saber se isso é apenas uma ação de marketing. Eu estou falando... Desculpe, né? Estou falando, não estou fazendo nenhum julgamento de valor, porque às vezes as pessoas fazem algumas ações, mas não tem continuidade. Sem ter continuidade, você não tem um resultado prático, você não tem uma formação de consciência. Eu faço, como o Rodolfo falou, uma semana de meio ambiente numa empresa privada. Mas se durante o ano essa empresa não prezar pelo meio ambiente, fica só uma jogada mercadológica. Você percebeu a segunda reportagem, a escola da Ecobarreira? Vocês perceberam os alunos onde estavam sentados, né? Aquela escola, se você for visitar ela é uma escola quase que sustentável. Ela não é escola sustentável porque o prédio não foi projetado para ser sustentável. Mas muitas coisas que tá lá na escola foram anos de trabalho dos estudantes com os professores. Então, aquele ambiente de convivência com os pneus pintados, tudo aquilo ali foi feito no decorrer de anos, né? Então, até chegar nesse projeto que foi a Ecobarreira, que deu esse sucesso na escola, mas a escola não é de hoje, nem foi desse ano, que veio com essa visão, com essa atividade. Então, a gente pode sentar. O que eu sugiro, amiga, são 300 e poucas escolas. O que eu sugiro... Se quiser, a gente senta, mapeia, vê o que for, né? De repente, a necessidade da escola. Esse professor que deu entrevista, o professor Alamin, é um professor que... Uma das comunidades dele eu não sei se é Alto da Foice, aquilo ali... Alto de Nossa Senhora de Fátima. Otávio de Meira Lins é uma das escolas que é lá em cima. Comunidade difícil, né? O que a gente pode fazer, justamente, que sair com essa demanda daqui, né? Você tem a gerente, você falou, a Marta, né? Isso. Você pode levar essa proposta da gente, do CREA, da Comissão do Meio Ambiente, da associação para ela, a gente tentar ver um momento futuro aí, a gente tentar ir numa escola dessa e apresentar um projeto e sentar e realmente botar isso em prática. Válido. Eu acho que a gente precisa disso, né? Olá, eu sou Francisco Melo. Né, sou integrante do CREA Júnior, que é um programa criado pelo CREA, que tem o objetivo de aproximar os discentes de engenharia do Conselho. Né, lá eu integro a comissão de projetos, sou analista de projetos e assessor nacional do programa também. E a grande questão, né, dessa parte ambiental é a conscientização, né, como foi apresentado, onde também o CREA Júnior esteve presente em uma ação feita em parceria com a Prefeitura do Recife, que foi a limpeza das margens do Rio Capibaribe. Então lá a gente achou várias coisas, televisores, portas de geladeira, macas de hospitais, enfim. São várias anomalias que a gente encontra quando a gente realmente tira um dia para poder fazer essa ação social. Né? E nós temos um dos nossos produtos que é chamado socioambiental, né? O CREA Júnior Socioambiental, onde a gente tira, né, para fazer realmente ações socioambientais. A gente pode, né, colaborar com vocês em questão de fazer alguma semana do meio ambiente, levar alunos de engenharia ambiental, florestal, assim como as demais engenharias, para falar para eles a importância, né, dar um reforço aos professores. A gente viu o professor de matemática e ciências, e a gente pode disponibilizar uma comissão, né, para ir em uma das filiais, né, você falou que são mais de 300 escolas, então a gente pode fazer uma escala e está colaborando com vocês nesse sentido, de conscientização. Ótimo, tudo bem-vindo, né? A gente fica ali na ilha o prédio administrativo é na Ilha do Leite, o CAP, Centro de Apoio Pedagógico, né? O meu setor é Escola Ambiental, né? Fica no 3º andar do Bloco A. E o telefone é o 3355-5968, a gente pode estar realmente agendando, sentando, pensando em ações,
né? Porque fora tudo isso que a gente já citou aqui, existe um setor também no CETEC, que o pessoal trabalha com meta-reciclagem e fazendo atividades impressionantes, porque todo esse material de equipamento eletroeletrônico que você pensa que não serve mais para nada, ganha vida, né? Ganha vida, e os estudantes têm feito coisas assim maravilhosas que está sendo exposto aí, teve na Bienal, vai estar na Fenelivros, vai estar do clima, do clima, pode falar. Kate, repete o telefone, por favor, mais calma. E tem 2 pessoas para falarem, acho que são do lado de lá, nessas 2 participações. E repete o telefone bem devagar para a gente pegar. Porque o 3355 é o inicial da rede, né? 5968. 3355-5968. Isso. Olá, eu sou a Emanuele. Me surgiu, teve bastante repercussão essa questão da barreira lá no canal, e eu fiquei com a curiosidade se realmente isso se mantém. Eu fiquei esperando que na reportagem dissesse diariamente a gente coleta, semanalmente a gente coleta, não sei, para entender se existe realmente uma manutenção disso aí, se são as crianças que cuidam disso, o que é que a prefeitura faz depois que essa barreira contém realmente os resíduos, para onde é que vai. Enfim, para entender o ciclo, se o ciclo se fecha. Certo, sabe? O ciclo se fecha sim, porque, inclusive, eles contabilizam, né, a questão dos resíduos que eles vão observando, mas em parceria com a Enlurb. Né? Então, a Enlurb, que faz já a parte da retirada e das limpezas dos canais, tem o setor que faz, né, tem o período que é a agenda, e os alunos e os estudantes eles acompanham, né, Oi? A barreira? Tá sim. Nada. Boa noite, meu nome é Roberto. A título de sugestão, poderia escolher 2 pontos vulneráveis do Recife para dar início a esse projeto piloto, junto com o CREA, junto com a ideia do colega ali, e mapear isso para ver se a coisa vai evoluir, para depois ser implantado em demais escolas da rede municipal e estadual. Sim, porque dando certo, a gente vai estendendo, né? Dando certo, vai estendendo, né, para as demais. Com certeza. Ok, mais alguma participação? Tranquilo? Uma coisa que eu acho importante divulgar também é que Coman, a Secretaria de Meio Ambiente, disponibiliza parte de um valor de 10% da receita que integra o Fundo Municipal de Meio Ambiente para projetos. Então, existe um edital de projetos. Na última reunião do Coman, os projetos eram 5 projetos por ano, de 30 e poucos mil reais, e foi aumentado esse valor agora. Então, tem um edital, entra na página de lá do meio ambiente, que você vai ter o edital lá do Coman. Então, acho que isso é interessante para as associações, para profissionais, para desenvolvimento de projetos. Anualmente é feito isso daí. Está aberto o edital? Está aberto. Olha aí, minha gente, oportunidade, né? Todo ano tem. Agradecendo, então, aos nossos 2 palestrantes, a Kate e também ao secretário Carlos Ribeiro, com o nosso aplauso, né, gente? A valiosa contribuição de vocês, muito obrigada. E agradecemos também a participação e presença de cada um e cada um aqui hoje, que a gente multiplique de uma forma positiva o que aprendeu aqui, as ações que a gente viu, né? E o Terça no CREA continua. Na próxima terça-feira a gente tem nova agenda, estamos à disposição, sugestões são bem-vindas, todos vão receber o certificado pelo e-mail e podem fazer sugestões para novos temas, que é para vocês que essa agenda aqui é aberta sempre. Sejam sempre bem-vindos, boa noite, muito obrigada.